Os lustres do Savoy Hotel cintilavam como 1000 lágrimas congeladas, projetando uma luz brilhante e cruel sobre a cena abaixo. Para Janice Carver, aquela luz parecia um holofote em uma sala de interrogatório. Sua mão repousava protetoramente sobre a curva suave de sua barriga, um segredo compartilhado entre ela e a pequena vida que crescia lá dentro. Mas, do outro lado do salão de festas, seu marido, o magnata bilionário Maximus Carver, estava inclinado perto de outra mulher. Uma mulher cujo vestido carmesim era tão ruidoso quanto sua risada. Naquele momento, Janice sentiu um calafrio que nada tinha a ver com o ar-condicionado. Ela estava prestes a experimentar uma humilhação tão pública, tão requintadamente cruel, que faria a alta sociedade de Londres parar. Mas o que ninguém sabia, muito menos ela, era que aquele ato brutal era apenas a cena de abertura de uma peça muito mais sombria, e a verdade chocante que Maximus estava escondendo desvendaria tudo. O convite havia sido impresso em papel tão grosso e cremoso que parecia uma promessa. A gala anual de caridade da Fundação Carver era a joia da coroa da temporada social de Londres. Como Janice Carver, esposa de seu fundador, ela não era apenas uma convidada. Era a rainha da noite. Seu vestido sob medida, uma cascata de seda azul meia-noite que envolvia sua barriga de 5 meses, com graça elegante, havia sido desenhado por um velho amigo, Roland Pierce. Era um escudo de sofisticação destinado a projetar uma aura de serena satisfação. Mas a satisfação era uma costa distante. De sua posição perto da grande escadaria, Janice observou o salão de festas. Era um mar de diamantes cintilantes, smokings sob medida e sorrisos calculados. Ela viu rostos familiares. Lord e Lady Harrington conversando com um magnata da tecnologia japonês. Cassandra Vance, a editora da Modern Vogue, segurando a corte perto da fonte de champanhe. Era o mundo de Maximus, um ecossistema deslumbrante de poder e influência, que ele navegava com o charme fácil de um predador no topo da cadeia alimentar. E ele era a fonte da inquietação que se enrolava em seu estômago, um sentimento muito mais perturbador do que os leves movimentos do bebê. Nos últimos 3 meses, uma distância sutil havia crescido entre eles. Estava na maneira como o telefone dele estava sempre virado para longe dela. Nas noites tardias no escritório, que se estendiam até a manhã seguinte, no cheiro fraco e desconhecido de perfume, em um casaco que ele alegava ser de um abraço com um cliente. Ela tentou ignorar, pensando ser a paranoia de uma futura mãe de primeira viagem. Seus hormônios eram uma tempestade, e Maximus estava sob imensa pressão. Sua empresa, a Carver Innovations, estava prestes a adquirir uma patente revolucionária de energia verde, com o codinome Projeto Helios, que cimentaria seu legado. Ele lhe disse que era algo que consumia todo o seu tempo. Ela queria acreditar nele. Seus olhos o encontraram novamente, de pé perto do enorme arranjo floral no centro do salão. Ele estava conversando com Veronica Shaw. Janice não sabia o nome dela. Ainda não. Mas a tinha visto antes. Em um restaurante 2 semanas atrás, sentada a 2 mesas de distância, seu olhar demorando em Maximus por um momento demais. Uma semana antes, saindo de um carro preto do lado de fora de seu escritório, ela era impressionantemente bonita de uma maneira nítida e angular, que era o oposto completo das feições mais suaves de Janice. Seu cabelo era um bob preto e severo. Seu batom uma marca de vermelho desafiador. E seu vestido era um chamado de sereia em um salão de elegância discreta. Maximus estava sorrindo com aquele sorriso privado e íntimo que Janice um dia pensou ser reservado apenas para ela. Ele se inclinou, sua mão tocando brevemente a parte inferior das costas de Verônica. Foi um gesto tão fugaz, tão possessivo, que atingiu Janice com a força de um golpe físico. O ar em seus pulmões pareceu rarear. Janice, você está absolutamente radiante.
Ela se virou, assustada, para encontrar Lena, sua amiga mais próxima, ao seu lado. Os olhos de Lena, no entanto, seguiram o olhar de Janice para o quadro do outro lado do salão. Sua expressão alegre vacilou. Ah, foi tudo o que ela disse. Provavelmente não é nada, Janice disse, as palavras com gosto de cinzas. Uma associada de negócios. Em um vestido que foi costurado no corpo dela? Querida, isso não é uma associada de negócios. É uma aquisição hostil. Lena gracejou, mas sua tentativa de humor falhou. Ela apertou o braço de Janice gentilmente. Você está bem? Janice forçou um sorriso, uma coisa frágil que ela temia que pudesse rachar. Estou bem, só um pouco cansada. Este bebê está determinado a ser uma coruja. Mas ela não estava bem. Cada instinto, cada terminação nervosa estava gritando que a fundação de sua vida estava se fraturando sob seus pés. Ela assistiu enquanto Maximus ria, jogando a cabeça para trás, com uma liberdade que ela não via há meses. Ele não olhou para ela. Ele parecia nem se lembrar de que ela estava no salão. O leilão estava prestes a começar. Um alvoroço de atividade, enquanto os convidados eram encorajados a tomar seus lugares em mesas ricamente decoradas. Maximus, finalmente se desvencilhando de Veronica Shaw, começou a caminhar pela multidão em direção ao palco. Ele era o anfitrião. Ele tinha que fazer o discurso de abertura. Ele passou pela mesa de Janice, parando para se inclinar e beijar sua bochecha. Os lábios dele estavam frios. Se divertindo, meu amor. Ele sussurrou, sua voz o barítono suave e tranquilizador que a havia feito se apaixonar por ele. É uma noite maravilhosa, ela mentiu. Seu coração uma bateria frenética contra suas costelas. Ela podia sentir o cheiro em sua lapela, um perfume floral fraco e enjoativo, o mesmo de seu casaco na semana passada. Bom, ele disse, seu sorriso não chegando aos olhos. Estarei no palco por um tempo. Gregory Langford acabou de prometer 50.000 stars pelo primeiro lote. Generoso da parte dele. Ele gesticulou vagamente para uma mesa próxima, onde seu maior rival de negócios, um homem que ele professava ser um bom amigo, estava radiante. Enquanto Maximus se afastava, Janice sentiu uma onda de náusea. Não era enjoo matinal. Era a realização doentia e vertiginosa de que seus medos não eram apenas espectros hormonais. Eles eram reais, e um deles estava agora caminhando diretamente para sua mesa. Veronica Shaw se movia com uma graça líquida, seu vestido carmesim separando a multidão como o mar vermelho. Seus olhos, da cor de jade escuro, estavam fixos em Janice. Não havia calor neles, apenas um brilho gelado e predatório. Ela parou ao lado da mesa, uma taça de champanhe delicadamente segurada em seus dedos longos. Janice Carver, ela disse, sua voz um ronronar baixo. Ouvi tanto sobre você. Sou Veronica Shaw. Janice inclinou a cabeça, as mãos firmemente entrelaçadas em seu colo. Senhorita Shaw. Os olhos de Verônica piscaram para a barriga de Janice, e um sorriso cruel e conivente brincou em seus lábios. Vejo que você está se preparando para dar a Maximus a única coisa que ele sempre quis. Um legado. A palavra legado estava carregada de um significado que parecia afiado e pontiagudo. Ele é tão tradicional nesse sentido. A família, as aparências. É tudo terrivelmente importante para ele. Ela deu um gole lento em seu champanhe, seu olhar nunca deixando o de Janice. A implicação era clara, pairando no ar opulento entre elas. Você é a aparência, eu sou a realidade. O mundo de Janice, antes uma fortaleza de amor e segurança, acabara de ser violado. E ela teve a sensação aterrorizante de que o cerco estava apenas começando. O salão de festas fervilhava com a energia refinada da riqueza e da filantropia. No palco, Maximus era um retrato de autoridade e carisma, falando eloquentemente sobre o trabalho da Fundação Carver com crianças desfavorecidas. Suas palavras, que normalmente enchiam Janice de orgulho, agora pareciam ocas, uma performance para uma multidão
que não sabia nada sobre a podridão sob a superfície polida. Sua atenção estava dividida entre a persona pública de seu marido e a mulher que acabara de se apresentar como a serpente em seu jardim. Ele é um orador maravilhoso, não é? Verônica continuou, sua voz, um fio de seda, tecendo-se através do ruído ambiente. Ela não havia sido convidada a sentar, mas pairava como um espectro indesejado em vermelho. Tão apaixonado. Ele traz a mesma intensidade para tudo o que faz. Janice se recusou a dar-lhe a satisfação de uma reação. Manteve seu olhar fixo em Maximus, sua postura, um estudo de compostura forçada. Meu marido é um homem muito dedicado, ela disse, sua voz mais fria do que sentia. Lena, sempre a guardiã leal, se mexeu em seu assento. Desculpe, nós nos conhecemos. Esta é uma mesa privada. O sorriso de Verônica se alargou, um lampejo de dentes brancos que pareciam predatórios. Ah, tenho certeza de que nos veremos muito mais. Maximus e eu estamos colaborando em um novo empreendimento. Ela deixou a palavra empreendimento pairar no ar, carregada de insinuações. Exige muito trabalho de brainstorming noturno. Um trabalho muito mão na massa. Cada palavra era um dardo cuidadosamente apontado, mergulhado em um veneno preparado apenas para Janice. Este não era um encontro aleatório. Era um ataque calculado. Verônica estava testando-a, sondando por fraqueza, desfrutando da lenta e deliberada infligir de dor. Janice podia sentir os olhos dos convidados próximos começando a se voltar para elas, atraídos pela tensão palpável. Um murmúrio baixo se espalhou pelas mesas adjacentes. Se nos der licença, Janice disse finalmente, virando-se para encarar Verônica, seus olhos encontrando o olhar verde jade da outra mulher. Eu gostaria de ouvir o discurso do meu marido. Claro, Verônica ronronou, embora não fizesse menção de sair. Ela se inclinou ligeiramente, baixando a voz para um sussurro conspiratório que era, de alguma forma, mais penetrante do que um grito. Apenas um conselho de uma mulher para outra. Não se apegue demais. Homens como Maximus, eles não gostam de ser enjaulados. Eles precisam de variedade. A esposa dedicada em casa, a emoção em outro lugar. Ele te ama à sua maneira. Da maneira como um homem ama uma casa bonita e confortável. Mas você não vive em cada cômodo de sua casa ao mesmo tempo, vive? A crueldade era de tirar o fôlego. Era tão íntima, tão específica, como se Verônica estivesse citando falas sussurradas a ela na cama. A imagem de Maximus dizendo tais coisas, traindo seus votos com palavras antes da ação, enviou um caco de gelo através do coração de Janice. Ela sentiu o sangue escoar de seu rosto. No palco, Maximus estava encerrando seu discurso. E assim, com a sua incrível generosidade esta noite, podemos garantir que centenas de crianças tenham um futuro mais brilhante e esperançoso. Obrigado. Uma onda de aplausos varreu o salão. Enquanto Maximus descia do palco, seus olhos escanearam a sala e pousaram em sua mesa. Ele viu Verônica de pé ali, um brilho de triunfo em seus olhos, e Janice pálida e rígida. Por uma fração de segundo, uma expressão ilegível cruzou seu rosto. Não culpa nem surpresa, mas algo mais. Algo frio e calculista. Então se foi, substituída por seu sorriso encantador habitual, enquanto ele era interceptado por um senhor corpulento com um talão de cheques. Verônica tomou isso como sua deixa. Ela se endireitou, seu trabalho aparentemente feito. Foi um prazer finalmente conhecer a famosa Sra. Carver, ela disse, sua voz voltando ao volume normal. Ela deu à barriga de Janice um último olhar de desprezo. Cuide-se e do ar. Com um último sorriso insolente, ela se virou e deslizou para longe, misturando-se de volta à multidão cintilante, deixando um silêncio tóxico em seu rastro. Aquela víbora desgraçada, Lena sibilou, seu rosto uma máscara de fúria. Janice, o que você vai fazer? Você tem que confrontá-lo.
Janice não conseguia falar. Sua garganta estava apertada com lágrimas não derramadas. Confrontá-lo. Aqui, em uma sala cheia de seus pares e dos olhos curiosos da imprensa social, era exatamente o que Verônica queria. Uma cena, uma confirmação pública de sua vitória. O leiloeiro, um homem com uma voz estrondosa e um semblante jovial, subiu ao palco para iniciar os lances. Agora, para o nosso primeiro item, ele rugiu. Uma estadia de uma semana em uma vila privada na Toscana, doada pelo nosso próprio Gregory Langford. O holofote se moveu para a mesa de Gregory, e ele se levantou para aceitar os aplausos, acenando de forma magnânima. Janice o observou, um coadjuvante em sua tragédia pessoal. Ele encontrou seu olhar e deu-lhe um pequeno aceno simpático, como se pudesse ver seu sofrimento. Foi um momento fugaz de gentileza de uma fonte inesperada. Maximus estava finalmente se dirigindo a elas. Seu caminho, uma lenta tecelagem através de cumprimentadores e bajuladores. A mente de Janice era um turbilhão de dor, raiva e confusão. As palavras de Verônica ecoavam em seus ouvidos. Você não vive em cada cômodo de sua casa ao mesmo tempo. Era isso que ela era. Um cômodo, um espaço confortável e bem mobiliado para ser visitado quando conveniente. E o bebê? Ele era apenas parte da decoração, um herdeiro para solidificar a imagem? Quando Maximus alcançou a mesa, seu sorriso estava firmemente no lugar. Bem, isso foi bem. Já estamos com mais de 2 milhões de libras. Ele olhou para Janice, sua testa franzindo em falsa preocupação. Querida, você está pálida. Está se sentindo bem? A pergunta era tão dissimulada, tão completamente desinteressada da confrontação pública que ele acabara de testemunhar, que algo dentro de Janice se rompeu. A barragem cuidadosamente construída de sua compostura começou a rachar. Não, Maximus, ela disse, sua voz trêmula, mas clara. Eu não estou bem. Antes que ele pudesse responder, uma comoção irrompeu do outro lado da sala. Era Verônica Shaw, mas ela não estava sussurrando agora. Ela estava de pé em uma cadeira, seu vestido carmesim um farol de caos, e ela estava apontando diretamente para Janice. O murmúrio gentil do salão de festas morreu instantaneamente. 1000 conversas se evaporaram em um silêncio denso e expectante. O leiloeiro, no meio de uma frase sobre a procedência de uma coleção de vinhos vintage, congelou com seu martelo no ar. Cada cabeça na sala girou primeiro para a mulher de vestido vermelho, de pé em uma cadeira, e depois para seu alvo, Janice Carver. A voz de Verônica, amplificada pelo silêncio repentino, era nítida e clara. Não posso ficar parada e assistir a essa hipocrisia por mais tempo, ela declarou, seu tom ressoando com indignação teatral. O rosto de Maximus se tornou uma máscara de pedra. Ele pôs a mão no ombro de Janice. Ignore-a, ele murmurou, sua voz um comando baixo e urgente. Ela está bêbada. A segurança vai resolver. Mas Janice não conseguia ignorá-la. Ela estava presa sob o olhar de centenas de pessoas. Sua agonia privada, de repente um espetáculo público. Ela se sentiu nua, exposta. A seda azul meia-noite de seu vestido, não oferecendo proteção alguma. Verônica apontou um dedo, com uma unha vermelha como sangue, diretamente para Janice. Aquela mulher, Janice Carver, está sentada ali fingindo ser a esposa devota perfeita, a mãe do próximo herdeiro Carver. Ela praticamente cuspiu a palavra herdeiro. Mas ela está vivendo uma mentira. O mundo inteiro precisa saber quem Maximus realmente ama, com quem ele realmente passa as noites, com quem ele compartilha seus sonhos. Um suspiro coletivo varreu a sala. Isso não era mais apenas um surto de bêbada. Era uma declaração de guerra. Guardas de segurança começaram a se mover, mas estavam hesitantes, sem saber como lidar com uma situação dessa magnitude envolvendo seus anfitriões. Verônica não havia terminado.
Com um sorriso venenoso, ela desceu da cadeira e começou a caminhar propositalmente em direção à mesa delas. Seus quadris balançavam com uma confiança que nauseou Janice. Ela estava gostando disso, se alimentando do drama, saboreando cada segundo da humilhação de Janice. "Verônica, já chega", Maximus disse, sua voz perigosamente nivelada. Ele se levantou, colocando-se entre ela e Janice. "Já chega?" Ela respondeu, seus olhos brilhando. "Você vai ficar aí e negar isso? Nos negar?" Ela olhou por cima dele, seu olhar se fixando no de Janice. "Ele está cansado de você, Janice. Cansado de sua vida tranquila e chata. Ele precisa de fogo, paixão. Ele precisa de uma mulher, não de uma boneca de porcelana que só serve para procriar." O insulto foi tão vil, tão pessoal, que Janice se encolheu fisicamente. Lágrimas brotaram em seus olhos, quentes e vergonhosas. Ela queria desaparecer, se dissolver no chão. Lena pegou sua mão por baixo da mesa, uma âncora silenciosa na tempestade. Verônica alcançou a mesa delas. Ela pegou uma taça de vinho tinto, a taça de Janice intocada. "Está vendo isso?" Ela disse para a sala, segurando-a no alto. "Esta é ela, encorpada, mas em última análise, sem graça, facilmente derramada." E com um movimento de seu pulso, ela inverteu a taça, esvaziando todo o seu conteúdo sobre a frente do vestido sob medida de Janice. O líquido escuro se espalhou pela seda azul meia-noite, uma mancha pegajosa e feia que se agarrou à curva de sua barriga. O choque foi tão profundo que, por um momento, Janice só conseguiu encarar a bagunça, a profanação simbólica. Uma mulher gritou em algum lugar no salão de festas. O flash de uma câmera de celular disparou. Esse foi o golpe final. A humilhação estava completa. Um soluço estrangulado escapou dos lábios de Janice. Ela empurrou a cadeira para trás, cambaleando para ficar de pé. "Janice, espere." Maximus começou, estendendo a mão para ela. Ela se encolheu, afastando-se de seu toque, como se tivesse sido queimada. "Não!" Ela sufocou a palavra, mal um sussurro. "Não me toque." Ela se virou e fugiu. Ela não correu. Sua gravidez tornava isso impossível. Mas ela se moveu com uma urgência cega e desesperada, empurrando convidados atordoados e garçons boquiabertos. Os olhares de simpatia e pena eram quase piores do que o desprezo. Cada um era uma nova pontada de dor. Ela podia ouvir o clique frenético das câmeras, os abutres da sociedade, agora se alimentando de sua desgraça. Ela não sabia para onde estava indo, apenas que tinha que fugir. Longe das luzes, dos olhares, do perfume sufocante de lírios e mentiras. Ela irrompeu por um conjunto de portas duplas e se encontrou em um corredor silencioso e de piso de mármore. Apoiando-se na parede fria, ela finalmente deixou os soluços sacudir em seu corpo, sua mão protegendo sua barriga, como se pudesse de alguma forma absorver o trauma emocional e impedir que ele alcançasse seu filho, ainda não nascido. Ela havia perdido tudo em 10 minutos: sua dignidade, sua reputação, seu casamento. A vida que ela havia construído com tanto cuidado era uma ruína fumegante, e ela foi forçada a assistir enquanto queimava na frente do mundo inteiro. O som de passos determinados ecoou pelo corredor. Ela esperava que fosse Lena, ou talvez um funcionário do hotel preocupado. Mas era Maximus. Seu rosto era ilegível, seus olhos escuros. Ele a havia seguido. "O que você quer?" Ela chorou, limpando com raiva seu rosto manchado de lágrimas. "Você veio para terminar o trabalho? Para me dizer que é tudo verdade?" Ele parou a poucos metros dela, com as mãos nos bolsos. Ele não parecia arrependido ou pesaroso. Ele parecia calmo, perturbadoramente calmo. "Quero que você venha comigo", ele disse, sua voz desprovida da emoção que ela esperava. "Vamos subir para a suíte penthouse, agora." "Não vou a lugar nenhum com você", ela cuspiu. "Vou para a casa da minha mãe. Estou te deixando." Ele deu um passo mais perto, e pela primeira vez,
Ela viu um vislumbre de algo em seus olhos. Parecia aço. Você pode me deixar amanhã, ele disse, seu tom não deixando espaço para discussão. Você pode pegar cada centavo que eu tenho, mas hoje à noite você fará exatamente o que eu digo. Isso não acabou. Sua compostura era inquietante. Ele não estava agindo como um homem cujo caso acabara de ser espetacularmente exposto. Ele estava agindo como um general no meio de uma batalha. Acabou, ela insistiu, sua voz quebrando. Ela se certificou disso. Não, Maximus disse, seu olhar intenso, quase assustador. Ela acabou de fazer exatamente o que eu precisava que ela fizesse. Agora venha comigo. Você vai querer ver como isso termina? A suíte penthouse no Savoy era um mundo distante do salão de festas caótico lá embaixo. Era um oásis de neutralidade silenciosa e opulenta. Tapetes grossos absorviam cada som, e as janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica do rio Tâmisa, uma fita preta cintilante cravejada com as luzes da cidade. Mas a beleza estava perdida para Janice. Para ela, parecia a cela de prisão mais luxuosa do mundo. Maximus a havia levado até lá com um aperto firme e não negociável em seu braço, passando por funcionários curiosos com um aceno brusco. Ele não havia dito outra palavra até que a pesada porta da suíte se fechasse atrás deles, selando-os. Janice imediatamente se afastou dele, recuando para o lado oposto da vasta sala de estar. Ela envolveu os braços em torno de si mesma, a seda úmida e manchada de vinho de seu vestido grudando em sua pele como um sudário frio. A adrenalina de sua fuga havia passado, deixando para trás uma exaustão profunda e dolorosa e uma dor tão aguda que era difícil respirar. Como você pôde? Ela finalmente sussurrou as palavras que rasgavam sua garganta. Como você pôde fazer isso comigo, com a gente, na frente de todas aquelas pessoas? Maximus caminhou até o frigobar, seus movimentos medidos e precisos. Ele ignorou o álcool, servindo um copo de água e trazendo-o para ela. Ela olhou para ele, recusando-se a pegá-lo. Beba, Janice, ele disse. Sua voz ainda estava estranhamente calma, a voz de um cirurgião no meio de uma operação complexa, não de um marido cujo mundo acabara de implodir. Você precisa se manter hidratada. Não se atreva a fingir que se importa com o meu bem-estar. Ela explodiu, sua voz subindo com histeria. Você ficou lá e deixou aquela mulher me despedaçar. Você viu acontecer. Você deve ter sabido que ela estava lá. Você provavelmente a convidou. Eu a convidei, ele disse simplesmente. A admissão a atingiu com a força de um tapa. Ele a havia convidado. Ele havia trazido o instrumento da tortura de sua esposa para este evento. A audácia, a crueldade pura e desmitificada daquilo a deixou sem fôlego. Você queria que isso acontecesse? Ela gaguejou horrorizada. Não assim, ele disse, seu olhar finalmente encontrando o dela. Pela primeira vez, ela viu uma rachadura em sua compostura, um vislumbre de arrependimento. Eu não queria que você fosse ferida. Isso foi um erro de cálculo. Ela foi mais longe do que eu antecipei. Um erro de cálculo? Ela gritou, a absurdidade da palavra a empurrando para o limite. Um erro de cálculo, Maximus. Ela me rotulou publicamente como uma tola, e você como um trapaceiro. Ela me acusou de te prender com um bebê. Ela me agrediu. E isso é um erro de cálculo? Sim, ele disse, sua voz endurecendo novamente, porque o resultado emocional é uma variável que eu não pude controlar totalmente. Mas o objetivo principal ainda está no caminho certo. Janice olhou para ele confusa. Objetivo principal? Do que você está falando? Que objetivo é mais importante do que sua esposa, seu filho, seu casamento? Ele se virou e caminhou em direção a uma grande tela de televisão montada na parede. Pegou um controle remoto. A sobrevivência de tudo o que eu construí? A proteção do nosso futuro? O nosso futuro real, Janice? Não a fofoca da sociedade que será esquecida em uma semana.
Esquecida? Ela riu, um som amargo e quebrado. Eu nunca vou esquecer isso. Você me ouve? Nunca. Eu sei. Ele disse calmamente, suas costas ainda para ela. E essa é a parte que terei que passar o resto da minha vida te compensando, se você me permitir. Ele ligou a televisão. Estava sintonizada em um feed de segurança. A tela se dividiu em várias janelas, mostrando o salão de festas de vários ângulos. O evento estava em desordem. Os convidados estavam reunidos em grupos sussurrando, animados. Em uma tela, Verônica estava sendo discretamente, mas com firmeza, escoltada para fora pela segurança. Em outra, as pessoas estavam cercando uma mesa vazia, a mesa deles. Por que você está me mostrando isso? Ela perguntou, sua voz trêmula. Você quer que eu assista ao meu próprio funeral? Eu quero que você assista à ressurreição. Ele respondeu enigmaticamente. Ele gesticulou para uma poltrona de pelúcia. Por favor, sente-se e confie em mim. Não como seu marido, porque eu sei que destruí essa confiança. Mas como o homem que jura te proteger, mesmo de coisas que você não pode ver. Confie em mim por mais 10 minutos. Seu apelo era tão estranho, tão fora de lugar com a realidade da situação, que uma lasca de confusão perfurou sua névoa de dor. O que ele queria dizer? Protegê-la de quê? A única ameaça que ela conseguia ver estava de pé na frente dela. Ela não queria confiar nele. Cada fibra de seu ser gritava para ela correr, para ligar para a mãe, para contratar um advogado. Mas a exaustão era avassaladora, e uma curiosidade mórbida e desesperada se apoderou dela. O que mais ele poderia fazer? O que poderia ser pior do que o que já havia acontecido? Lentamente, tremendo, ela afundou na poltrona. Seus olhos estavam fixos nas telas, assistindo ao rescaldo de sua própria execução social. No salão de festas, o leiloeiro estava tentando recuperar o controle da sala, mas era uma causa perdida. O ar estava denso com escândalo. Então Janice viu uma nova figura se mover em direção ao palco. Era Maximus. Não o Maximus de pé ao lado dela, mas o Maximus na tela, que aparentemente havia voltado para o salão de festas sem ser notado durante o caos. Ele subiu ao palco, pegou o microfone e a multidão restante ficou em silêncio mais uma vez. Seu rosto na tela estava sombrio, resoluto. Senhoras e senhores! A voz de Maximus ecoou dos alto-falantes da televisão. Eu peço desculpas pela interrupção. Parece que houve um grande mal-entendido aqui esta noite. E é hora de eu colocar as coisas em ordem. Sobretudo, Janice se inclinou para a frente, seu coração batendo forte. Sua mente corria, tentando imaginar o que ele poderia dizer. Uma negação, um pedido de desculpas, uma confissão. Mas Maximus não olhou para a multidão. Ele olhou diretamente para uma das câmeras de segurança, como se estivesse olhando diretamente para ela na suíte penthouse. Verônica, ele disse ao microfone, sua voz ecoando pelo salão de festas e enchendo a suíte silenciosa. Você poderia, por favor, voltar aqui? E Gregory Langford? Eu gostaria que você se juntasse a mim também. O sangue de Janice gelou. Gregory Langford, seu rival. O que ele tinha a ver com isso? Na tela, ela viu Langford levantar a cabeça, uma expressão confusa e ligeiramente presunçosa em seu rosto, como se estivesse gostando da implosão da vida de seu concorrente. Ele começou a se levantar de seu assento. A calma de Maximus na suíte de repente fez um sentido terrível e arrepiante. Isso não era o ato desesperado de um homem pego traindo. Isso era um roteiro. E ela acabara de desempenhar seu papel involuntário. A atmosfera no salão de festas, vista através do olho frio das câmeras de segurança, havia mudado de fofoca escandalosa para confusão palpável. Todos os olhos estavam nas três figuras, agora se reunindo no palco, sob o brilho severo das luzes. Maximus, resoluto e autoritário. Gregory Langford, parecendo perplexo e ligeiramente irritado por ter sido chamado. E Veronica Shaw, que havia sido trazida de volta pela segurança,
sua expressão uma mistura de desafio e uma nova incerteza. Na penthouse, Janice estava rigidamente sentada, na beira da poltrona, suas mãos apertando os braços de veludo tão firmemente que seus nós dos dedos estavam brancos. Ela não conseguia tirar os olhos da tela. Isso era um julgamento público, mas o crime e o veredito eram um mistério completo para ela. Obrigado a ambos por se juntarem a mim, Maximus começou, sua voz amplificada e sem emoção. Nos últimos meses, muitos de vocês devem ter ouvido rumores sobre a minha empresa, a Carver Innovations. Rumores de instabilidade, de projetos fracassados, de indiscrições pessoais. Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras se assentar. Estou aqui para dizer que alguns desses rumores eram verdadeiros, e alguns eram mentiras cuidadosamente fabricadas. Ele voltou seu olhar para Gregory Langford. Gregory, você e eu somos amigos há muito tempo. Fomos concorrentes, sim, mas eu sempre pensei que havia uma base de respeito. Ah, Maximus, Gregory disse suavemente, aproximando-se do microfone. E estou tão chocado quanto qualquer um com esta infeliz exibição doméstica esta noite. Talvez possamos discutir isso em particular. Ele estava desempenhando o papel do amigo preocupado, tentando encerrar o processo. Acho que não, Maximus disse, sua voz baixando e assumindo uma borda ameaçadora. Porque nossas discussões privadas não foram tão privadas, foram. Uma grande tela atrás do palco, que antes exibia o logotipo da Fundação Carver, piscou para a vida. Ela mostrava uma série de mensagens de texto criptografadas. Janice apertou os olhos, tentando lê-las. Maximus continuou. Por 6 meses, minha empresa tem sido vítima de uma campanha coordenada de espionagem corporativa. Alguém tem vazado sistematicamente dados proprietários, tentando sabotar o projeto Helios e derrubar o preço de nossas ações antes de uma oferta de aquisição hostil. Gregory Langford soltou uma risada curta e nervosa. Maximus, esta é a hora ou o lugar para esses delírios paranoicos. O que isso tem a ver com alguma coisa? Tem tudo a ver com você, Maximus disse, sua voz como gelo. Ele acenou para alguém fora da tela. Uma nova imagem apareceu no telão. Uma fotografia nítida de Gregory Langford entregando um grosso envelope de papel pardo a um conhecido sabotador corporativo em uma garagem de estacionamento mal iluminada. O rosto de Gregory ficou branco. O salão de festas estava em total silêncio. Vocês veem. Maximus continuou, sua voz acelerando, tornando-se o promotor, apresentando seu argumento final e irrefutável. Eu sabia que o vazamento vinha de alguém próximo a mim, alguém em quem eu confiava. Eu só não conseguia provar. Então, eu criei uma nova vulnerabilidade, uma fraqueza, algo que meu inimigo seria incapaz de resistir a explorar. Ele se virou para Verônica. Sua fachada desafiadora havia desmoronado, substituída por um medo tenso e nervoso. A senhorita Shaw foi abordada pelo Sr. Langford há 3 meses, Maximus anunciou. Ele havia descoberto que o negócio da família dela estava à beira do colapso. Ele se ofereceu para salvá-lo em troca de um pouco de informação. Ele queria que ela se aproximasse de mim, se tornasse minha amante, para lhe dar tudo o que ela pudesse aprender. Uma onda de murmúrios percorreu a audiência. Esta era uma reviravolta que ninguém havia previsto. E ela concordou, Maximus disse. Mas não da maneira que Gregory pensa. Ele olhou para Verônica e, pela primeira vez, havia um toque de algo diferente de frieza em sua expressão. Poderia ter sido respeito. Porque a primeira coisa que a senhorita Shaw fez depois daquele encontro foi vir diretamente a mim. Na penthouse, Janice ofegou. Ela sentiu uma vertigem de tontura, como se o chão tivesse caído debaixo dela. Todo aquele caso era falso. No palco, Maximus clicou em um botão de um pequeno controle remoto. Um novo arquivo foi aberto na tela atrás dele. Era um reprodutor de áudio. Ele apertou o play. A voz de Verônica encheu a sala, clara e gravada. Ele quer que eu durma com você, para conseguir detalhes sobre a Helios.
Ele disse que você tem uma fraqueza por mulheres bonitas. Então a voz gravada de Maximus respondeu: É mesmo? Tudo bem, Verônica. Aqui está o que vamos fazer. Você vai dar a ele exatamente o que ele quer. Você vai se tornar minha amante. E você vai lhe dar cada pedaço de dado falso, cada projeção adulterada e cada cronograma enganoso que eu te der. Você será minha agente dupla. E, em troca, eu pessoalmente salvarei a empresa de sua família e destruirei o homem que tentou usá-la. A gravação terminou. Gregory Langford estava congelado, seu rosto uma máscara de descrença horrorizada. Ele olhou para Verônica, sua expressão assassina. O caso público. Maximus explicou para a multidão atordoada. Os sussurros, os encontros noturnos encenados. Tudo era isca. Uma ilusão cuidadosamente construída para fazer Gregory acreditar que seu plano estava funcionando, que sua fonte era inestimável. Ele se tornou tão confiante, tão arrogante, que começou a ficar descuidado. A tela mudou novamente, agora exibindo e-mails condenatórios, transferências bancárias e uma videochamada secretamente gravada, na qual Gregory expunha todo o seu plano de vender a descoberto as ações da Carver Innovations antes de iniciar sua aquisição. A evidência era esmagadora, irrefutável. A cena de hoje à noite, Maximus disse, sua voz suavizando ligeiramente enquanto ele olhava mais uma vez para a câmera que ele sabia que estava transmitindo para a suíte. Foi o ato final. Eu precisava criar uma ruptura pública irrevogável. Um momento tão dramático que Gregory se sentiria completamente seguro, acreditando que havia destruído com sucesso minha vida pessoal e meu foco. Eu precisava que ele acreditasse que Verônica havia queimado suas pontes e agora era totalmente seu ativo. Antecipamos que ele faria seu grande movimento dentro de 1 hora, transferindo os fundos finais para suas empresas de fachada. As autoridades, que têm monitorado isso por semanas, estavam esperando por esse ato final. Como se por um sinal, 2 figuras discretas, mas imponentes, claramente policiais, entraram no salão de festas e começaram a caminhar propositalmente em direção ao palco. Gregory Langford, finalmente saindo de seu torpor, se jogou para o microfone. Mentiras! Isso é tudo fabricado. Ele está tentando me arruinar, mas seu protesto foi abafado pelo barulho da multidão. Sua culpa estava escrita em todo o seu rosto. Os policiais alcançaram o palco e o flanquearam. Um deles falou calmamente em seu ouvido. Os ombros de Gregory caíram em derrota. A humilhação que ele assistiu Janice suportar apenas alguns minutos antes estava agora sendo infligida a ele em 10 vezes. Enquanto ele era escoltado para fora do palco, um pária no mundo que ele lutou tanto para conquistar, uma tempestade de flashes de câmera irrompeu, capturando sua queda para os jornais da manhã. Maximus estava sozinho no palco, o vencedor. Ele havia orquestrado a noite inteira com a precisão de um mestre estrategista. Ele havia protegido sua empresa, exposto seu inimigo e inocentado sua amante. Na penthouse, Janice olhava para a tela, sua mente lutando para processar a trama labiríntica. O caso era uma mentira. A humilhação era uma tática. A dor que ela sentiu era dano colateral. Ela entendeu a lógica, a estratégia fria e implacável disso. Mas entender não apagava a sensação do vinho encharcando seu vestido, a picada das palavras de Verônica, a vergonha de centenas de pares de olhos a julgando. A tela da televisão ficou preta. Maximus havia desligado o feed. Ela ouviu o clique suave da porta quando ele reentrou na suíte. Ele havia voltado para seu debriefing final. Ele havia vencido sua guerra, mas agora tinha que encarar sua soldado ferida. Quando Maximus entrou na suíte, ele parecia diferente do homem que a havia deixado. O estrategista frio e calculista se fora, substituído por alguém que parecia exausto, esgotado. A máscara de comando havia caído, e pela primeira vez naquela noite, Janice viu o marido que ela reconhecia. Mas o espaço entre eles era um abismo cheio com os destroços da noite.
Ele parou no meio da sala, sem ousar se aproximar. O silêncio se estendeu, denso e pesado. Eu não sei o que dizer. Janice sussurrou finalmente, sua voz rouca. Ela olhou para suas mãos que ainda tremiam. Foi tudo uma performance. Tudo isso. Ele confirmou, sua voz baixa. Verônica é uma atriz, uma muito corajosa. Ela arriscou tudo para me ajudar. Eu já transferi os fundos para saldar a dívida da família dela. Ela ficará bem. Isso é bom, Janice disse entorpecida. Bom para ela. Ela sentiu uma desconexão estranha e amarga. Ela deveria estar aliviada. Seu marido não a havia traído. Seu casamento não era uma mentira. Mas a humilhação parecia tão real. A dor tão aguda. As feridas foram infligidas, e saber que a faca era falsa não as fazia desaparecer. Por que, Maximus? Ela perguntou, olhando para ele, seus olhos implorando por uma resposta que fizesse sentido da crueldade. Por que tinha que ser assim? Porque eu tive que ser o sacrifício. Você poderia ter me contado. Nós poderíamos ter enfrentado isso juntos. Eu queria, ele disse, e a agonia em sua voz parecia genuína. Deus, Janice, você não tem ideia de quantas vezes comecei a te contar tudo. Mas eu não podia. Langford é implacável. Ele tem pessoas em todos os lugares. Se ele tivesse tido a menor pista de que você sabia, que você estava interpretando um papel, ele saberia que algo estava errado. Suas reações tinham que ser reais. Sua dor tinha que ser convincente. A lógica fria disso era horripilante. Ele havia transformado seu sofrimento genuíno em uma arma. Então você me usou, ela disse, sem expressão. Você usou meu amor por você, meu medo de te perder. Você usou nosso bebê. Você transformou minhas inseguranças mais profundas em uma ferramenta para sua guerra corporativa. Não era apenas corporativo, ele disse, dando um passo hesitante para a frente. Essa é a parte que você não entende. Essa é a parte que eu não podia arriscar te contar. Ele parecia completamente quebrado, seu rosto marcado por uma dor que parecia rivalizar com a dela. Cerca de 2 meses atrás, depois que eu trouxe Verônica para minha confiança, Langford começou a ficar impaciente. Ele sentiu que ela não estava lhe dando informações rápido o suficiente. Ele decidiu aplicar mais pressão. Ele enviou uma mensagem. Maximus fez uma pausa, engolindo em seco. Era uma fotografia, Janice, de você saindo do consultório do seu obstetra. Veio com uma nota. Uma família linda. Seria uma pena se algo acontecesse antes mesmo de começar. Certifique-se de que sua fonte entenda a urgência. O ar deixou os pulmões de Janice. O complô corporativo, o dinheiro, as ações, tudo isso desapareceu em segundo plano, substituído por um medo primordial e gelado. Ele me ameaçou, ela respirou, sua mão voando para sua barriga. Ele nos ameaçou. Ele nos ameaçou. Maximus corrigiu, sua voz falhando. E eu percebi que isso não era mais sobre negócios. Ele não queria apenas me arruinar. Ele queria me destruir. Ele queria tirar a única coisa que realmente importa. Ele finalmente fechou a distância entre eles, afundando de joelhos na frente de sua cadeira. Ele não a tocou, mas seus olhos estavam cheios de uma emoção desesperada e crua que ela nunca tinha visto antes. Então eu tive que acabar com isso, ele disse, rápida e decisivamente. Eu tinha que criar um cenário onde ele se expusesse completamente. E eu tinha que fazer isso de uma maneira que te tirasse da linha de fogo. A gala foi o palco perfeito. Todos estavam lá. A imprensa, a polícia, todos os meus aliados. Ele estava cercado e nem sabia. Sua confissão jorrou, crua e sem filtro. A humilhação pública, Janice, foi o mal necessário mais horrível que eu pude conceber. Eu sabia que o ataque de Verônica faria você fugir. Era a única maneira que eu podia garantir que você estaria fora do salão, longe do caos, longe dele, quando tudo desmoronasse. Eu te coloquei nesta suíte, esta gaiola dourada, para te manter segura
enquanto eu lidava com o monstro que estava ameaçando te tirar de mim. O plano era ferir seu coração para salvar sua vida. Uma única lágrima traçou um caminho por sua bochecha. Usar sua dor foi a coisa mais monstruosa que eu já fiz, e eu me odiarei por isso para sempre. Mas se eu tivesse que escolher entre você me odiar e você estar em perigo, eu faria a mesma escolha. Cada vez. A segunda verdade chocante a atingiu de forma muito mais devastadora do que a primeira. Esta não era uma história sobre uma jogada corporativa. Era uma história retorcida e desesperada sobre amor e medo. Seu marido não estava orquestrando um acordo de negócios. Ele estava travando uma guerra para proteger sua família. Ele havia escolhido sacrificar sua confiança para garantir sua segurança. Ele se fez de vilão aos olhos dela, para protegê-la de um vilão que ela nunca soube que existia. Janice olhou para o homem ajoelhado diante dela, o titã bilionário reduzido a um marido suplicante e quebrado. A raiva ainda estava lá, uma espiral quente em seu estômago. Mas agora estava se misturando com uma onda confusa e avassaladora de amor e terror. Ele a havia salvado despedaçando-a. Como ela deveria viver com isso? Como um casamento poderia se recuperar de uma ferida entregue pela mesma mão jurada para protegê-lo? A confissão pairou no ar da suíte penthouse, tão pesada e opulenta quanto as cortinas de veludo. A narrativa grandiosa e abrangente de espionagem corporativa e proteção heróica havia sido exposta. Mas tudo o que Janice podia sentir era a devastação íntima e pessoal. Ela olhou para Maximus ajoelhado no chão diante dela, um conquistador que acabara de se render incondicionalmente. Você deveria ter me contado, ela sussurrou, as palavras pequenas e frágeis. Você deveria ter confiado em mim para ser forte o suficiente. Não era sobre a sua força, Janice, ele respondeu, sua voz embargada pela emoção. Era sobre a minha fraqueza. Eu estava aterrorizado. Pela primeira vez na minha vida, me senti impotente. Langford não estava jogando pelas regras da sala de reuniões. Ele estava jogando pelas regras da sarjeta. E a ideia de ele sequer pensar em você, no bebê, eu não conseguia ser racional. Meu único instinto era construir um muro ao seu redor. E eu não me importava se tivesse que me trancar do lado de fora para fazê-lo. Ela acreditou nele. Nas profundezas de sua alma, ela acreditou em cada palavra dolorosa. Mas a crença não apagava a memória da vergonha. Não silenciava o eco da voz de Verônica, chamando-a de boneca de porcelana que só serve para procriar. Não apagava a imagem de 1000 rostos a observando desmoronar. O que você fez, Maximus? Ela começou, lutando para articular a tempestade dentro dela. Foi bíblico. Você sacrificou sua própria esposa em um altar para desmascarar seu inimigo. Você pode ver isso como um mal necessário, uma escolha heróica. Mas eu estava naquele altar. Eu fui a que sangrou. E você não pode desfazer isso. Ela se levantou da cadeira, suas pernas instáveis. Ela caminhou até a vasta janela e olhou para as luzes de Londres, uma cidade que de repente parecia alienígena e hostil. Toda vez que eu entrar em uma sala pelo resto da minha vida, eu me perguntarei quem estava lá naquela noite. Quem me viu quebrar? Toda vez que eu olhar para você, eu me lembrarei de como você ficou parado e assistiu acontecer. De como você planejou. Eu passarei cada dia que me resta tentando apagar essa memória, ele disse, levantando-se atrás dela. Eu vou reconquistar sua confiança, pedaço por pedaço. Não importa quanto tempo leve. Você consegue? Ela perguntou, virando-se para encará-lo. As trilhas de lágrimas em seu rosto eram visíveis na luz suave da sala, e a mancha de vinho em seu vestido era uma mancha escura e feia sobre seu coração e seu filho. A confiança pode ser reconquistada depois de ter sido tão completa e deliberadamente traída, mesmo pelas razões certas. Essa era a questão que jazia entre eles, um abismo mais largo do que o Tâmisa abaixo. Ele havia protegido seu corpo,
Mas ele havia massacrado seu espírito. Ele havia salvado o futuro deles, destruindo o presente. Quando eu fugi daquele salão de festas, ela continuou, sua voz ganhando uma força silenciosa. Eu estava correndo de você, do homem que eu pensei que tinha me traído. Eu pensei que essa era a pior dor imaginável. Mas isso é pior. Saber que o homem que eu amo, o homem que jurou me valorizar e proteger, foi o arquiteto da minha maior humilhação. É uma ferida tão profunda, eu não sei se pode curar algum dia. Maximus não ofereceu mais justificativas ou desculpas. Ele simplesmente ficou ali e absorveu as palavras dela, aceitando-as como seu devido. Ele havia vencido a guerra contra Gregory Langford, mas o custo estava agora se tornando aterrorizadoramente claro. Ele poderia ter salvado seu reino apenas para perder sua rainha. Eu não estou pedindo seu perdão esta noite, ele disse suavemente. Isso seria um insulto à sua dor. Eu só estou pedindo uma chance de começar de novo. Não de onde estávamos, mas a partir daqui, a partir desses destroços, para construir algo novo, algo mais forte, construído sobre uma verdade tão terrível e tão absoluta que nunca poderá ser quebrada. Janice olhou para ele, o pai de seu filho, o amor de sua vida e a fonte de sua ferida mais profunda. O caminho a seguir era uma névoa. Não havia resposta fácil, nem absolvição simples. O conto de fadas havia acabado, despedaçado em 1.000.000 de pedaços cintilantes em um salão de festas. Eu preciso de tempo, ela disse finalmente, as palavras com gosto de exaustão e incerteza. Eu preciso ir para a casa da minha mãe. Eu preciso respirar em um lugar onde eu não me sinta como um peão no jogo de outra pessoa. Maximus acenou, sua expressão estremecendo de dor, mas ele não argumentou. Foi o primeiro sinal de um novo tipo de respeito e reconhecimento de sua autonomia no rastro de ter sido tão completamente despojada dela. Eu entendo, ele disse. Eu farei com que meu motorista a leve. O que você precisar, o tempo que for necessário. Enquanto Janice caminhava em direção à porta da suíte, ela parou, sua mão na maçaneta. Maximus, ela disse, sem se virar. Você pegou o monstro, mas você teve que se tornar um para fazer isso. E eu não sei se posso viver com o homem que foi ambos. Ela o deixou então, de pé sozinho na sala silenciosa e opulenta, cercado pelos despojos de uma vitória que parecia para o mundo inteiro como uma derrota catastrófica. A verdade chocante havia sido revelada, mas a história estava longe de acabar. Ela apenas começou. A história de Janice e Maximus Carver não termina naquele quarto de hotel. Começa ali. O que acontece quando a poeira baixa de uma revelação tão devastadora? A confiança, uma vez tão estrategicamente despedaçada, pode ser verdadeiramente reconstruída? Maximus foi um herói que fez uma escolha impossível para proteger sua família, ou um monstro manipulador que usou o coração de sua esposa como um escudo? A linha entre amor e controle, entre proteção e posse, é perigosamente tênue. O que você teria feito na posição dele? E mais importante, você seria capaz de perdoá-lo se você fosse Janice? A jornada deles é um lembrete de que as traições mais profundas às vezes vêm não de nossos inimigos, mas daqueles que mais nos amam, lutando batalhas das quais não sabemos nada. Se você foi cativado pela história deles e quer explorar mais contos de drama, sacrifício e as complexidades do coração humano, então esmague esse botão de curtir e deixe-nos saber suas opiniões nos comentários abaixo. Quem foi o verdadeiro vilão aqui? Compartilhe este vídeo com alguém que ama uma história com uma reviravolta chocante e certifique-se de se inscrever e tocar o sino de notificação para nunca perder outra história inesquecível.